governo federal sancionou a lei que define as novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. A lei foi publicada no Diário Oficial de ontem. Para falar mais sobre o assunto aqui com a gente, o presidente da AMA, Marcelo Beltrão. Marcelo, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Marcelo, de uma forma bem resumida, para que serve exatamente esse Fundo de Participação dos Estados e para que ele realmente é destinado? Bom dia, Ivan, bom dia, Cristiano, bom dia a todos. O FPM e o FPE é o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, e ele compõe a receita, e na maioria dos municípios, em mais de 80%, é a maior receita, né? Ela é capaz de garantir a folha de pagamento e os serviços essenciais à população. É fundamental para os municípios, principalmente. É fundamental para os municípios e a lei estava caduca. Acredito eu que na lei complementar ela definiu as novas regras. Agora, esse veto da presidente Dilma nas novas regras de distribuição prejudica o nosso Estado? Prejudica todos os estados da federação, né? Para você ter uma ideia, a desoneração do IPI para salvar o país da crise econômica no ano passado teve um prejuízo para Alagoas de 40 milhões de reais. A estimativa para esse ano, o IPI, que é um dos componentes do FPM, está voltando na linha de automóveis e na linha branca gradativamente. A estimativa é que se tem um prejuízo ainda esse ano de 24 milhões. Então, com a receita do FPM em queda, né, esse mês agora, vocês terem uma ideia, 18% do FPM que foi estimado pela Receita Federal não foi cumprido. Em torno de 28% menor que o mês anterior, e o acumulado desse ano já tem uma queda de 1%. Agora, ela usou como argumento, a presidente usou como argumento exatamente as desonerações concedidas aí pelo governo federal dos impostos, que compõem o FPE, que não afetaria esse repasse. Então, isso não é real. Não é real. Inclusive, na marcha que ocorreu no início desse mês, do mês de julho, foi uma das solicitações dos prefeitos que as desonerações futuras, as eventuais desonerações que viessem a acontecer, que elas não alcançassem a parte que se refere aos estados e aos municípios, que é um direito constitucional. E uma das reivindicações dos municípios era um aumento de 2%, né, no FPE. Isso já foi aprovado ou ainda está em análise? Não, a presidente não se referiu a esse pleito, é uma pauta que deve ser travada junto ao Congresso. Ela anunciou apenas um aporte financeiro, entendendo que realmente a situação dos municípios está muito precária. E nesse aporte financeiro que ela citou, durante até que se encontra com os prefeitos, vem quanto exatamente para Alagoas? De que forma esse dinheiro vai ser distribuído? Ela vem em torno de 3 milhões, dá quase 40 milhões, deve ser distribuído em agosto, uma primeira parcela, e em abril, a parcela definitiva. Agora, você acredita que a corrida para cumprir o prazo estipulado pelo STF, para evitar a suspensão dos repasses, essa regra, ele contribui para o veto ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né? A Lei Complementar 143 diz que as regras serão mantidas até 2015 e a partir de 2015 haverá uma correção pelo IPCA e em 75% da variação do PIB nacional. O que você acha que vai acontecer agora? É uma determinação já da presidente, ela teve a realização desse veto. De que forma isso pode ser discutido, pode ser levado adiante? Através de quê? Através das bancadas? De que forma esse pleito pode chegar à presidente? A Confederação Nacional de Municípios, junto com as federações estaduais, né, associações, vai batalhar para que o veto seja derrubado, né? Então, é uma pauta que será encaminhada pelos prefeitos e, acredito, pelos governadores para o Congresso e na análise do veto, ver a questão e tentar que o veto seja derrubado e prevaleça a vontade do Congresso. É necessário haver uma nova discussão, Marcelo, em torno exatamente das funções de estados e municípios. Por exemplo, em acordo com a saúde, com a educação, muita coisa foi municipalizada e é uma discussão que a gente vem falando o tempo todo aqui no Bom Dia, aqui e acolá a gente fala sobre isso. Muita coisa foi municipalizada e essa parte financeira não foi levada para os municípios. Aqui e acolá a gente fala sobre isso, né? Há uma reclamação sobre isso. Se passou uma responsabilidade maior para os municípios e para alguns partes para os estados, mas isso não foi repassado financeiramente. É necessário se rediscutir isso, se saber exatamente, pela responsabilidade,
e deve ter um dinheiro maior em relação a isso? Sem dúvida, né? Foi pauta também da marcha a questão da atualização do repasse dos convênios federais. São convênios importantíssimos, exemplo do PSF, mas que está defasado há bastante tempo. Então, precisa que essa carga que é passada pelos municípios, e a gente entende que toda a reivindicação da população, ela acontece nos municípios. Então, precisa que a reforma tributária ela acompanhe essa carga que é colocada nos municípios e que a Receita não acompanha a contento. Então, precisa se trabalhar insistentemente nessa reforma tributária, exemplo de alguns pedidos que nós fizemos, né? A questão do ISS, por exemplo, em operações de leasing. Para vocês terem uma ideia, 490 bilhões circularam na operação do leasing no ano passado no Brasil e todos eles foram concentrados em um município só, de Barueri. Então a gente pede que isso seja partilhado, que tenha uma regra a nível nacional e que esses recursos venham a atender às demandas da população. Nós queremos agradecer a sua presença, Marcelo, aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo.